Hello guys. Ele tinha ouvido alguns sons vindos dos esgotos do Reino Doce. So I video making new pets, inspiring the new pets of Bluetooth. They are clay. I hate here. I don't know. Look at I use here pincel, but it's annoying. Já estão curadas. E ele descobre isso correndo. Lá dentro, ele encontra todos do Reino Doce grudados, melequeados uns nos outros. Eu nem sei se essa palavra existe. O Jake seguiu o Finn lá pra dentro, e quando ele vê todo mundo preso, ele fica super feliz com a festa surpresa dele, o que dá a entender que foi ele quem prendeu todo mundo lá. E logo após isso, ele começa a enlouquecer. O Finn faz ele voltar ao normal na base da porrada. O ponto é que o Jake ainda não sabe se foi ele ou não que prendeu todo mundo ali. Ele não lembra. Por isso, os dois resolvem perguntar pro mordomo Menta quem é que fez. I have I think was a blue. So the new part of a brother, the cheetah. Why have a name of my pet? It's not a hate, okay? It's not hate, but you have inspiration, or you forgot she's I don't have a name with any of my friends have a pet with its name, so I will put. Is this your thing? Because I have this color. O Alce estava simplesmente fazendo estoque de comida para si mesmo. Ele prendeu o Reino Doce inteiro nos esgotos. I remember what you say. O Jake apagou e o Finn teve as pernas quebradas. You put the space color for inspiration, or you forgot the sky exists? A gente pode ver que o cervo pisou nos joelhos dele. Existem diversos outros episódios bizarros de Hora de Aventura que dava pra falar, mas eu escolhi falar esse porque o episódio do Alce é de consenso geral o mais bizarro de todos, apesar que eu acho o episódio das meninas sem olhos mais assustador. Sobre o Alce, ele tem dois desfechos que aparecem em dois episódios diferentes, só que é pura teoria isso que eu vou falar agora. Isso porque não dá pra confirmar que os Alces que aparecem no outro episódio é o mesmo Alce desse daqui. Um deles acontece lá na quarta temporada, no episódio 15, onde ele simplesmente é transformado em um telescópio. E bom, o outro desfecho eu nem preciso falar nada, né? Próximo desenho. Na ideia inicial desse vídeo, eu ia citar todas as aparições do palhaço de Incrível Mundo de Gumball. Só que essa ideia é tão boa que eu transformei ela em um outro vídeo pro TikTok e em um vídeo solo pro Espantalho. Todos os links estão aí na descrição. Então pra esse vídeo aqui, eu resolvi pegar outro episódio que vocês já tinham me pedido muito pra me falar nesse canal. Eu tô falando do episódio 4 da terceira temporada, A Alegria. Pela segunda vez nesse desenho, o Ricardo, pai dos meninos, vai ser culpado por um desastre acontecer. O episódio começa numa segunda-feira, às 7h53 da manhã. Monday. I hate Monday. Irritados pelo simples fato daquele dia ser segunda-feira. Para tentar animar os dois, I hate Monday. Um abraço neles. And tomorrow is Monday. Abraço maravilha, que causa uma explosão de alegria. E na escola as coisas já começam a ficar estranhas. Isso porque o Darwin não consegue tirar esse sorriso estranho da cara, enquanto o Gumball não consegue andar sem saltitar. Avançando um pouco no episódio, a gente vai ver como é o dia a dia da senhorita Símil numa segunda-feira. Do contrário de todos os alunos, ela ama a segunda-feira, simplesmente porque todo mundo tá mal-humorado como ela. Vendo a alegria histérica do Gumball e do Darwin, a diretora vai ficar muito brava. E no meio do sermão dela nos dois, o Gumball vai tossir. E nessa tosse, algo escapa. O vírus do sorriso. Semelhante a Smile Tapes que a gente já viu aqui no canal, a epidemia do sorriso tá pra acontecer. Ela chega a avisar o diretor, que ignora ela. Com isso, ela rouba a câmera dele pra gravar um vídeo diário, pra registrar o avanço daquele vírus. E a descrição que ela dá sobre esse vírus pra gente serve perfeitamente pra descrever o vírus de Smile Tapes também. Os pacientes pioraram. A doença distorceu o rosto dela até virar uma careta horrorosa. Dentro do desenho já se passaram mais de 5 horas e o Gumball e o Darwin não conseguem parar de sorrir por nada. E às 4 horas da tarde eles começam a transmissão. A senhorita Símil foge para a sala dela e lá dentro, depois de enlouquecer um pouco, ela descobre que a cura para esse vírus do sorriso é uma música extremamente triste. Isso porque aquela música deixava qualquer um triste a ponto de chorar, menos ela mesma. O plano dela é tocar essa música nos alto-falantes da escola, só que para isso ela vai precisar cruzar a escola inteira. Durante a fuga dá quase tudo errado.
Ela inclusive acha o Tobias, que só não foi infectado porque ele é colorido e passou despercebido. Quando ela enfim chega na sala pra tocar o áudio, o Gumball e o Darwin já vão estar lá dentro. E pro azar dela, ela não consegue pôr a música pra todo mundo ouvir e se curar. O mais bizarro desse episódio é que, apesar de estar todo mundo sorrindo no final dele, ele não tem um final feliz. As coisas não se resolvem. Todos são infectados e a senhorita Simio também. O episódio termina com ela dizendo que, abre aspas, isso tudo acabou com um final feliz. Depois disso, ela é totalmente consumida. Eu amo de paixão mistérios em desenhos. Qualquer coisa que passe perto do obscuro ou de alguma But it's not desenho, scary. faz querer saber mais Liar. sobre a coisa em questão. Por conta disso, eu quis fazer um vídeo sobre e eu espero que tu tenha gostado. Eu só não falo de mais episódios aqui pra vocês. Man, porque I existe look a chance here de and eu tomar um I copyright, remember que é o que Bluey. aconteceu lá no meu outro canal, inclusive. Aquele canal tá quase chegando I no know, 100K. remember Seria muito Bluey. absurdo se a gente pegasse essa marca até o final do ano. Se tu tiver alguma outra ideia de mistério, personagem ou coisa desse tipo de desenho animado, comenta aí que eu vou ler e compartilhar So com sua página no beautiful. vídeo. Gente, muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até Oh, aqui. yippee. Meu nome é Ipe e tchau. I have a plenty of Oakley. Ah, it's a pie. And I know who here is referencing the Roxanne. If you don't know who is Roxanne, Roxanne is a house of Boots for Booties, you know. And Boots for Booties, she killed her old pets, and I hate this. Imagine if you do this, kill your old pet, you probably go to jail. But she's having a twin. I don't know what twin no. Have here is that here. I don't say because I don't know how to say them. So I have a bad English for the Poucas coisas me centésima time. viu como o horror japonês. Existe algo realmente charmoso nessa cultura que carinhosamente foi abraçada pela internet. E não dá pra negar que o horror japonês contribuiu muito pro que a gente conhece hoje como web horror. Não é à toa que uma das maiores creepypastas do mundo tem origem japonesa. Pelo menos a sua foto. A única vez que eu toquei nesse assunto foi no 5º vídeo desse canal. E meus amigos, eu sempre quis voltar nesse assunto, mas eu nunca vi a chance. Mas levando em consideração que eu ando me arriscando muito aqui nesse canal, trazendo coisas completamente diferentes do que eu tô acostumado, nesse vídeo eu quero abordar algo que desde a primeira vez que eu vi, eu senti um medo genuíno. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a Yamizukan. Yamizukan. Não sei se eu pronunciei isso certo. Imagine me. Yamizukan é uma série de histórias folclóricas, lendas de internet e histórias passadas de geração em geração. No caso, isso tudo é uma enciclopédia que se transformou num programa de TV, onde essas histórias são contadas e animadas no estilo de animação de cartões. Um exemplo bem simples. É como se eu estivesse contando uma história pra vocês e fosse passando os cartões pra vocês verem ilustrações do que eu tô falando. Alguns de vocês vão associar tudo isso que eu falei a Yamishibaya. E Yamishibaya e Yamizukan são realmente bem parecidos, mas eu acho Yamizukan bem melhor. A intro da série Yamishibaya, inclusive, frisa bem essa informação. Isso porque a gente vê crianças indo até um senhor que vai contar histórias de terror com cartões. Nesse vídeo eu vou contar 3 histórias de Yamizukan que me deixaram genuinamente com medo ou pelo menos bastante desconfortável. E a primeira história é A Caixa Amaldiçoada que Traz Miséria. The box. Todos os episódios dessa série começam com uma pequena história. Nos é contado que nesse mundo existe A little coisas da story. escuridão, que nenhum de nós sabe. Mas pra gente descobrir dessa escuridão, basta a gente abrir essa enciclopédia. E enfim começa a história. Nesse mundo existem coisas que a gente jamais deve tocar. E aqui a história não tá falando de pessoas ou coisas do tipo. A história tá se referindo diretamente a objetos. Mais especificamente, uma caixa. Essa caixa. Essa caixa sela uma terrível maldição. E a gente vai ver as consequências dela de perto. Em 1977, um casal teria se mudado para essa casa. E claro, a corretora de imóveis tira todos os móveis da casa quando ela é desocupada. Se tu vai morar nela, tu leva teus próprios móveis. A única coisa Não. que essa corretora não tira é essa pista dessa caixa. E é aí que a coisa fede. No momento que os novos moradores estão recém desempacotando as coisas da mudança, eles notam aquela caixa ali. Eles notam ela ali porque não era uma coisa deles. Ela não veio na mudança. Mas outro fator que fez eles notarem essa caixa também é que ela emitia um som muito baixo. Eles
logo deduziram que o outro morador provavelmente tinha deixado ela ali. Só que esse pensamento foi completamente deixado de lado quando eles notaram que tocando na caixa fazia a música dela aumentar. E, bom, vocês devem lembrar que a única coisa que não era permitida era tocar nessa caixa. E em menos de 2 meses, a conta veio. Um ladrão invadiu a casa e esfaqueou os dois. Simples assim. A prestação de contas dessa caixa não faz nenhum rodeio. Ela é bem direta. Somente 3 anos depois, em 1980, a casa já foi vendida de novo. E eu quero fazer um disclaimer aqui. Vocês já viram a equipe imobiliária que está vendendo essa casa? Eles estão de culpa no boca-feio. Esse cara não me engana. O agente imobiliário já chega a perguntar se ele realmente tem certeza que ele quer adquirir aquele local. Ele cita o que ocorreu. Aliás, ele tenta citar. 本当にここでよろしいんですか。3年前にこちらで。いや、過去にここでどんな事件があっても気にはしないよ。何より家賃が安いのが。The people who pick up the house. Esse cara aí que é Fuck you. advogado gostou da caixa. Abre aspas, eu adoro atividades como essa. Não sei porque, mas esse comentário me pareceu muito de um cara que quer pagar de intelectual, mas não é intelectual. E é com essa família aqui que a gente vai começar a entender como que essa caixa trabalha. Segundo relatos dos vizinhos, era possível ouvir a música que a caixa emitia a noite inteira. E era uma música bem agradável. Mas essa harmonia inteira foi embora e abriu espaço para uma angústia terrível no dia que essa caixa parou de tocar. A partir do momento que a caixa para de emitir música, é aí que a coisa vai ficar feia. Sem nenhum motivo aparente, o Scott, que é esse rapaz aí, deu um tiro na esposa dele. E depois de ver o que tinha feito, ele resolveu dormir eternamente. E ele usou a arma pra isso. E bom, 7 anos depois, a imobiliária conseguiu vender esse barraco de novo. Só que dessa vez, o casal que foi pra lá tinha uma criança. E vocês sabem que criança é curiosa. Dessa vez, foi a criança que achou a caixa. A criança citou pro pai dela que a caixa emitia música e vozes de pessoas. A caixa emitir vozes de pessoas não tinha sido citado ainda. Talvez só crianças conseguem ouvir essas vozes. De qualquer modo, miraclos estão para acontecer. Esse troço aí é aquela doce criança. Aparentemente, o primeiro que toca na caixa é o que vai ser possuído. Isso vale só para os 2 últimos contos. Pela primeira vez, a entidade que está dentro da caixa se manifesta verbalmente pela criança. E segundo ela mesma, o único objetivo desse cramunhão da caixa aí é destruir famílias. Os pais da menina chamam um padre na tentativa de tentar exorcizar a criança. E ele diz que para se livrar do mal, é necessário queimar a caixa. Ele certamente tirou isso do cu. Ele cita que tudo que toca a caixa tem um fim miserável. E que o único jeito de livrar a criança é queimando a caixa. Engraçado é que nessa cena, o pai e o padre estão assustados. Mas a mãe parece que tá rindo da filha. Quando o padre tenta colocar o plano dele em prática de queimar a caixa, ele acaba queimando ele mesmo. Top 10 formas de virar link na descrição. Depois do que aconteceu com o padre, a criança vai até os seus pais e diz que vai levar eles pro mundo dos mortos. E ela de fato consegue fazer isso. Ela literalmente rouba a alma dos dois. E no fim, mais uma vez, resta somente a caixa. O narrador diz que a caixa traz fim a tudo que toca ou vê ela, assim como a gente viu ela. É óbvio que nada que acontece nesse desenho se torna realidade com quem assiste. Próximo conto. O pesadelo que desapareceu na areia é uma lenda muito... Peraí, você tá vendo um vídeo sobre cultura japonesa e achou que eu não ia aparecer? Ah, meu amigo, você tá muito enganado. Até porque eu sou a Amazônia viva. O pesadelo que desapareceu na areia é uma lenda muito antiga e que foi, de certa forma, bem retratada aqui nesse episódio. O conto começa com 3 amigos na beira da praia, sendo uma menina, um cara com uma câmera e outro do cara. Esse cara não tem nada. De repente, o colega com a câmera nota um grande pedaço de bagulho na beira da praia. Esse troço parece aquele sapo do meme, quando o boy cancela o rolê. Por curiosidade, o cara da câmera e a moça resolvem ir lá ver o que é essa coisa encalhada. Quando eles chegam perto, eles notaram que essa coisa enorme solta um furtum absurdo, como se tivesse algo podre ali perto. A coisa era coberta de musgo e tinha aproximadamente 3 metros de altura e largura. Na ponta dela havia um olho. Logo, eles pensaram que era um peixe gigante encalhado, mas ele não tinha boca e nem guelras. Mesmo assim, eles resolveram fotografar e vender as fotos para uma revista. Assim, ficariam milionários por terem descoberto uma nova espécie de peixe. Só que o cara sem a câmera não aprovou essa ideia. Segundo ele, era melhor chamar a polícia, até porque isso daí poderia ser perigoso. She's so beautiful. E da ideia dele. E literalmente falaram, se tu não curtir o rolê, você pode ir embora. E assim ele foi. Enquanto
enquanto o amigo aí ia embora, ele ouve os sons das fotos sendo tiradas, até que de repente o som parou. Ele olha para trás e as Boom. coisas haviam sumido. The sun Ele stopped. resolve voltar, Me. chegando mais perto da Boom. coisa, ele I'm encontra dead. somente a câmera. E quando ele vai pegar ela, o que parece ser um olho olha para ele. Então, a criatura se revela, sua boca estava escondida na areia, exatamente como alguns animais e insetos fazem na natureza. Essa coisa só ataca quando alguém chega perto. De dentro da boca dessa coisa, um braço sai. Era o braço do cara com a câmera. Ele e a moça haviam sido engolidos. E lá dentro da boca do bicho, a gente pode ver restos humanos e ossadas. Daí já explica o fedor. No final, os três acabam sendo pegos por essa criatura e ninguém ouve eles. Esse ponto prega que qualquer coisa que esteja encalhada na praia não deve ser perfurada. Isso porque, seja lá o que está parado na praia, vai te atacar rápido o suficiente para ninguém te ouvir, te ver ou lembrar da sua existência. Próximo conto. Nesse conto, a gente vai seguir o Michael, que é esse menino aí. A gente tá no inverno. O Michael mora com seu pai e a sua mãe, em uma vila isolada. Poucos moradores e nada de vizinhos. Ou seja, o Michael não tem amigos. Em uma das várias tentativas dele de se entreter e não se sentir sozinho, o nosso querido Michael faz um boneco de neve. Boneco de neve esse que ele passa a chamar de amigo. O seu único amigo. Com um pouco de neve, uma cenoura, 2 carvões e um pote de sorvete, ou seja lá o que é essa coisa aí, o seu novo melhor amigo estava formado. Durante aquele momento de admiração e felicidade do boneco de neve que ele tinha feito, o pai dele aparece. E o pai dele é aquele tipo de cara que tem que ser muito macho. Tão macho que não pode brincar de boneco de neve. Então o seu filho tem que ser igual. Com isso, ele quebra o boneco de neve na frente do Michael. Antes que vocês se perguntem, o pai dele é um caçador, por isso que ele tá com uma arma. Eles moram num local tão isolado que não tem como comprar comida. Ele caça pra sua família poder comer. O menino fica Man, devastado she's so com o fato de seu beautiful. pai ter destruído o seu melhor amigo. E dentro de casa, a gente pode ver Look que at brigas são this, comuns. it's so Crianças beautiful. expostas a esse tipo de convívio tendem a se isolar. E com o Michael não é diferente. De repente, da janela do segundo andar da casa, o Michael vê o boneco de neve dando um oi pra ele. O boneco tá vivo. E como qualquer criança de contos em filmes de terror, o Michael acha isso super plausível e sai correndo em direção ao seu melhor amigo. Antes dele conseguir sair de casa, o seu pai fica gritando que ele não devia sair. Isso porque ia ter uma nevasca, mas o Michael não escuta. Então, na tentativa de assustar o seu filho, ele grita que tem um monstro lá fora. E é claro que o Michael ignora. O boneco de neve e o menino começam a correr juntos. E tá, esse menino não é do bem. O boneco de neve começa a se mexer e pro moleque tá tudo bem. Isso ainda fica mais bizarro quando a gente escuta a voz do boneco de neve. Quando o pai alcança eles, ele aponta a arma na intenção de dar um tiro no boneco de neve. Só que antes que ele conseguisse puxar o gatilho, o boneco empurra ele desfiladeiro abaixo. E pasmem, o moleque fica feliz. E ele ainda agradece o boneco por What? isso. Tudo bem que The o pai não boy era a melhor pessoa do mundo. is happy mas, cara, because o boneco his de dad, neve empurrou his ele father desfiladeiro dead, na intenção de matar it's ele. dead. O Michael abraça o boneco, dizendo que ele é um amigo verdadeiro porque matou o pai dele. Ele cita que faria de tudo pelo seu melhor amigo, inclusive daria a vida dele se fosse necessário. E então o boneco me solta essa. Como era de se esperar, esse boneco de neve não é só um boneco. Com o gelo caindo dele, nos é revelado que ele é uma criatura bizarra, braços peludos e garras nos dedos. Lá debaixo do desfiladeiro, o pai do menino chega a gritar pra ele correr e se salvar. A partir daqui fica meio que em aberto o que acontece. Isso porque nós vemos a criatura apertar o menino na parte da cintura. Há quem diga que ele consumiu o menino, ou então que ele teria se alimentado do mesmo. Na cena seguinte, a gente vê o cachecol do menino largado e a criatura indo embora. Esse boneco de neve aqui não era o mesmo boneco de neve que o menino tinha feito. O boneco de neve do menino não criou vida. Essa criatura já estava na espreita. Ela viu na fragilidade do menino uma chance de enganar ele e conseguir uma outra vítima. Meus amigos, vocês acabaram de ver a versão japonesa do Yeti, ou Pé Grande. Bem mais Yeti? predadora, uma vez What? que ela engana e luta crianças. Gente, esses são os contos para esse vídeo. Eu não vou colocar mais contos nesse vídeo por medo de copyright e também porque enquanto eu tava Não, escrevendo esse copyright roteiro, não. eu nunca consegui colocar o medo e a angústia que essa série passa falando pra vocês. Isso porque a real angústia que essa série dá, o medo real que ela passa, tá na trilha sonora e na dublagem. Então eu convido todos vocês a irem assistir essa série. The Road e a Mizukan tem lá no His name is canal de the same, vocês. Não, isso aqui não é um very vídeo patrocinado, mas tem que podia ser. Enfim, eu
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É a segunda vez que eu tô falando especificamente da cultura japonesa aqui nesse canal, então eu tô bastante receoso se vocês vão gostar ou não. Então me deixem um feedback aí nos comentários, por favor. Se vocês gostarem, eu posso trazer esse tipo de vídeos mais vezes. Valeu demais aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe e tchau! Done. Now I will save and here, a clay, and bye.